Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz do Senhor se faça no coração de todos os nossos irmãos que ora estão ligados em pensamento com esse momento do Evangelho. É de grande importância que estejamos juntos para compreender a gloriosa tarefa do Cristo em nossa vida. Nós hoje vamos ler o item 11, esquecimento do passado. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. A ela poderia, em certos casos, humilhar muito ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aqueles que haviam odiado, talvez seu ódio reaparecesse, e de qualquer forma ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se é punido, é porque praticou mal. Suas más tendências atuais são indício de que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto, do que foi completamente corrigido, não resta nenhum vestígio. As boas resoluções que tomou representam a voz da consciência, que o adverte sobre o que é bem ou mal, e lhe dá forças para resistir às más tendências. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como o que acontece na vida terrestre durante o sono, o qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos do dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não adquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação, mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças, nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, e que possamos assim, Senhor, nos fortalecermos, buscando na essência do seu Evangelho o entendimento para o crescimento espiritual de todos nós. Rogando aos Espíritos amigos que envolvam os pensamentos de todos nós na alegria, na confiança e na esperança. E que a paz, a alegria, a fé seja constante em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nesta manhã rogar em favor de todos os nossos irmãos que estão em dor, tanto os irmãos desabrigados quanto aqueles outros que se encontram nos hospitais, nos seus leitos de dores. Nós pedimos a Jesus que os sustentem, que os amparem para que eles possam vencer
os percalços de cada dia. Que a paz esteja na intimidade do nosso ser. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos diante de um momento tão valioso de nossa reencarnação, quando nós passamos a compreender o valor do esquecimento do passado. Imaginemos nós, se nós soubéssemos das nossas dificuldades pretéritas, das atrocidades que já vivenciamos, e pedimos a Jesus que cada dia, cada vez mais, sejamos amparados pela sua misericórdia e pelo seu amor, para que nós possamos enfrentar as nossas lutas com sentimentos mais fraternais e que nós possamos compreender que a misericórdia de Deus nos permitiu trazermos o véu do esquecimento para que nós possamos ter uma nova oportunidade para aprender. É comum que a gente já sabe disso, que o espírito renasce sempre no mesmo meio em que ele já viveu. Mas ele pode encontrar também com espíritos que são afins, a fim de auxiliá-lo a reparar o mal que fez, como também encontrar com outros que chegam pela primeira vez e que muitas vezes poderão ter simpatia, similitude ou não. Mas nós temos que entender que toda reencarnação ela visa o nosso melhoramento espiritual. E Deus nos deu exatamente o que nós necessitamos para que a gente possa avançar, que é a voz da nossa consciência e as tendências instintivas que vão nos auxiliar, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Muitas tendências nossas, ou má inclinação, às vezes, são requisitos de um passado. Mas é preciso que a gente lembre que essa misericórdia que Deus nos deu, considerando para todos nós lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser cada dia mais útil para todos nós. E hoje, às vezes, nós queremos saber quem fomos, preocupados com esse pensamento, que nada não contribui nada com o nosso crescimento, com com o nosso bem-estar, pedindo a Deus que Ele possa, então, contribuir conosco, auxiliando-nos cada vez mais, para que a gente possa reparar e não repetir os mesmos atos. E nós, quando nascemos, nós trazemos conosco uma bagagem. E essa bagagem são as nossas experiências, a nossa construção, mas nós temos que entender que, com o véu do esquecimento do passado, toda reencarnação é um novo ponto de partida. E é esse ponto de partida que nós vamos ver que nós recebemos novas oportunidades, mesmo junto com esses espíritos que já tivemos outras existências, mas agora, num outro corpo, com esse esquecimento, nós podemos contribuir para o bem-estar uns dos outros. E nós, hoje, quando vamos analisar o ser espiritual que nós somos capazes de perceber ainda esses requisitos do mal, que são as más tendências. Muitas vezes, essas más tendências é o indício da falta que nós não conseguimos corrigir. E é sobre esse ponto que nós devemos ter muita atenção, porque nós precisamos agora mudar os vestígios do passado que estão em nós. E isso hoje nós estamos vendo, especialmente nos espíritos que estão reencarnando, estão na fase infantil, nós estamos vendo manifestações, né, de até agressividade, de desobediência, de dificuldades de o aceitar, e nós não olhamos, não atentamos para que isso seja um olhar que precisamos ter para que auxiliemos estes espíritos. Então, nós, dentro da nossa consciência, nós também precisamos pensar o que é que nós devemos fazer por esses nossos irmãos. E as nossas resoluções
devem ser sempre pautadas no Evangelho, nos ensinamentos, e que isso vai representar para nós a voz da nossa consciência, que muitas vezes ela nos adverte sobre o bem e o mal, e nós às vezes ficamos no meio termo, com medo de fazer, de decidir. É a consciência que nos dá força para resistir às más tendências quando ela está ligada intimamente à razão, a uma inteligência ativa, reflexiva, para que nós possamos avançar, melhorar e modificar todo esse panorama íntimo que cada um de nós trazemos. Então, o esquecimento do passado, ele só se faz perante a vida corporal, porque quando nós voltamos à vida espiritual, nós recuperamos, o espírito recupera toda a lembrança do passado. E aí é que ele vai muitas vezes ver o que ele fez de bom. E para que a gente tenha uma noção sobre isso, basta que a gente veja que durante o sono, não é todo dia que nós lembramos, nós acordamos no dia seguinte e às vezes temos aquele lampejo de sonhos, mas muito difícil quando a gente acorda e traz um sonho que seja totalmente completo, real. Nós trazemos muitas vezes fragmentos, né? E o espírito ele não adquire lembrança de seu passado somente após a morte. Aqui mesmo, quando estamos reencarnados, nós, por exemplo, podemos sentir, né, aquilo que às vezes está dentro de nós. A lembrança de uma música que nos traz uma saudade, que não sabemos de onde, uma aptidão que nós trazemos, uma habilidade. Isso mostra que nós já vivemos aquelas experiências. Então, todos nós, o espírito, durante o sono do corpo, o espírito, ele desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e sofre justamente porque faz parte da sua programação. E essa lembrança, ela só se desfaz durante a vida exterior de relação. E é por isso que nós temos dificuldade de fazermos os nossos relacionamentos com determinadas pessoas, porque nós temos ainda aquela aversão, ou temos a similitude, ou trazemos alguns conflitos. E o Evangelho nos fala, mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesse instante de emancipação da alma, se souber aproveitá-lo. Onde ele vai buscar essas forças? Na educação atual, no Evangelho. Então, nós vamos ver que todos nós precisamos deste amor fraternal. Todos nós necessitamos desenvolver a caridade uns com os outros para que nós possamos perceber a grandeza de estarmos juntos com um dos nossos irmãos, um pai que nos ajuda, uma mãe que nos acolhe, um filho que nos abriga. E isso tudo nós temos percebido que fazem parte da nossa estrutura espiritual. E outra coisa que gostaria de dizer-lhes hoje é que nós estamos aqui reencarnados para ajudar na renovação do mundo, e especialmente o mundo íntimo, quando nós trazemos ainda desejos de melhoria, desejos de crescimento, e isso faz que a gente amplie as nossas reflexões e os ensinamentos de Jesus que passam a ser compreendidos hoje de forma diferente. Por isso que nós precisamos pensar que o bem, ele é incansável. Todos nós precisamos do bem. Então, nós não podemos nunca cansar de fazer o bem, porque o bem é um antídoto para as nossas grandes mudanças. E tem gente aqui que nós estamos hoje vivendo momentos muito sérios, tem gente que esquece de que a solidariedade, ela nos faz mais forte, ela nos ajuda. Então, nós temos que ter dentro de nós os princípios do bem, da caridade, porque Deus não nos desampara. Em momento algum nós sentimos abandonados por Deus.
E nós estamos agora reencarnados, mesmo com o véu do esquecimento do passado, mas com o propósito de auxiliar aqueles que caminham conosco e também que eles também possam nos auxiliar. Esse é o grande valor da reencarnação. E nós ainda temos visto, né, nesse movimento que hoje nós estamos vivendo, nós temos visto quantos espíritos que ainda têm um pensamento de destruição, de revolta, e isso nos leva a pensar que esses nossos irmãos, eles agem contra a própria consciência, porque eles não aprenderam a categorizar os valores aquilo que ele recebe, porque não tem conhecimento de Jesus. E hoje nós estamos vendo que estamos num grande laboratório, todos nós estamos aprendendo. E esta é a maior finalidade da escola humana. Por isso que nós temos que reencarnar, irmãos. O esquecimento do passado é uma bênção para que a gente possa evoluir. Imagina se nós tivéssemos lembrança de tudo aquilo, das atrocidades que já fizemos, de tudo aquilo que realmente já passamos, né? Então, nós estamos vendo que hoje nós estamos sendo convidados também a mudar os nossos costumes, os hábitos que trouxemos. E isso são instrumentos, recursos que o espírito tem pela inteligência e pela própria ambientação reencarnatória que nos permite renovar. E é por isso que nós reencarnamos em situações distintas. E o planejamento reencarnatório com a ambientação reencarnatória vai nos mostrar isso. Quantas vezes nós percebemos que a pessoa reencarna em um determinado lugar para estar ali lutando, para aprender, para renovar os seus costumes, os seus hábitos, e ele afasta porque ele não suporta. Então, nós todos precisávamos nos perguntar: o que estou fazendo hoje? E aí nós vamos ver que hoje nós estamos aqui para desenvolver as nossas qualidades elevadas, porque nós precisamos pensar que o amanhã é o reflexo de hoje. Então, quando eu pergunto: o que fiz hoje? E nós muitas vezes, não estou fazendo nada de bom. Então, nós estamos perdendo tempo, porque o véu do esquecimento do passado é justamente a bênção para que nós todos possamos recomeçar. E o recomeço nos pede que olhemos sempre para Jesus, para que a gente não venha aumentar os nossos conflitos. E os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de que temos tantos que vimos, como Paulo de Tarso, como tantos outros, Estevão, nós vamos ver que o próprio conflito é justamente aquilo que ele fez no passado. E nós queremos, nesta manhã, pedir a Jesus que, durante o passe, sejamos fortalecidos pela sua bondade e pela sua misericórdia. Amado Senhor, que nesse momento do passe sejamos amparados nos nossos ideais, dando força para vencer a esta nova etapa reencarnatória, para que nós possamos valorizar tudo o que o Senhor tem nos ofertado. Que as energias que a hora recebemos traga para nós um bálsamo de fortalecimento e de reconhecimento. Que a nossa água seja fluidificada pelas mãos abnegadas destes amigos espirituais. Amado Jesus, estendemos esse desejo de pedir pelo passe, não só para nós, mas como para os nossos familiares, aqueles que estão necessitados deste passe amigo, que Jesus possa estar com eles. Os amigos, aqueles que chamam e clamam pela sua misericórdia, Senhor. Que todos sejam amparados nos seus lares, nos hospitais, onde se encontrar a dor. Que ali a misericórdia, a brandura
se faça presente. Senhor, agradecemos por tudo que tem nos dado e deixamos no coração de nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos.